Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando a Bíblia fala de pessoas que não são salvas, certo? E até aqueles que professam a Cristo, mas eles não têm Cristo. Alguns dizem que são cristãos, mas não nasceram de novo. Então estou falando de crentes verdadeiros que não podem viver em pecado, amém? Paulo está dizendo, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por que acusaram Paulo disso? Vamos ver então o contexto. O capítulo anterior, versos 20 e 21, e depois o capítulo 6. Você pode ver isso? Permaneceremos no pecado. O contexto é este. Paulo ensinou, olha muito bem, porém a lei veio, a lei, os 10 mandamentos, a lei veio. E quando a lei veio, a palavra veio na verdade, não veio como uma agenda principal, mas veio como ao lado, do lado, para. Certo? A palavra para é usada no grego. Veio do lado. Então não era a agenda principal de Deus, porque a agenda principal é a graça. Amém? Certo? Mas a lei, porém, veio. Qual a razão? A lei, porém, veio para que a ofensa abundasse. Não para que a santidade abundasse. Para que a ofensa abundasse. Tem alguns que ainda pensam que Deus deu a lei para fazer o povo santo. Mas foi o oposto. Foi para pecarem mais. Agora, Deus não queria que eles pecassem mais. Eles não entenderam. É como quando nós éramos jovens, você se lembra daquela pequena vacina antes da grande? Eles testavam para ver se você tinha anticorpos ou os meios para você resistir àquela doença. Então te dão essa vacina e eles checam para ver o resultado e nós todos oramos para ter um bom resultado. Então a lei foi mais ou menos isso, ela veio para poder mostrar o pecado que já estava dentro. Amém? E se não houvesse lei, ia pensar que não tem pecado, certo? Não é que a lei criou o pecado. A lei é como se eu tivesse um copo transparente e tivesse um monte de sujeira, ok? Um pouco de poeira, outro tipo de resíduo, mas e tivesse água no copo e você não pudesse ver. Você poderia pensar que era a base do copo. Mas a lei veio como uma colher. Se eu coloco a lei dentro e se eu começar a misturar, e eu começo a misturar, o que vai acontecer? Aquilo vai subir. Então o pecado já estava em nós, e quando coloca a lei, o pecado sai. Então a lei não criou, a colher não criou aquela sujeira. A colher não trouxe aquilo, mas misturou. O propósito da lei é para que a ofensa abundasse, para que as pessoas vissem a necessidade de Cristo como Salvador. Senão não saberiam como ele é importante para as nossas vidas. Pensam que estão bem por fora. Veja, se você tem uma doença no seu corpo, você quer saber qual doença que é para ser curado. E o pior é quando a pessoa não sabe que está doente. Tendo dito isso, não se preocupe, Deus está cuidando do seu corpo e da sua mente em nome de Jesus. E pelas suas feridas foste curado. Sempre tem alguém, ai, ai, ai. Ok, olha isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E você já me ouviu falar sobre isso? Onde o pecado abundou, é outra palavra no grego, é a palavra pleonazo, mas é algo que pode se quantificar. Onde o pecado aumentou, pode quantificar, aumentou. A graça superabundou é uma palavra. Rupa perício. E ruper é a palavra hiper. Hiper, muito grande. Perício já é abundar. Colocando os dois juntos, ruper perício, para a palavra superabundou a graça. Na verdade, hiperabundou, o que quer dizer? Que foi acima e além e por cima de tudo, mais ainda do que isso. É como além da margem e além da margem. Certo? Então é algo que não pode quantificar, algo que não pode contar. Certo? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Posso ouvir um amém? Então Paulo pregou forte sobre isso para as pessoas dizerem, no capítulo 6, verso 1, você quer dizer que vamos continuar no pecado para que a graça abunde? Paulo não disse isso. Mas a conclusão veio porque eles viram que ele ensinava fortemente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu quero dizer que onde o pecado aumentou na sua vida, se você tomar posse pela fé, existe uma graça superabundante que vai estar sobre a sua vida. Aquele homem que tinha um problema com álcool,
Se ele for um crente, existe uma graça que vai superabundar sobre a vida dele se ele tão somente receber. Mas a maioria responde com vergonha. E vergonha não aumenta a graça. Vergonha é o oposto da graça. Amém? Eles respondem com condenação, eles respondem com, até mesmo com um certo tipo de culpa e respondem com muitas tarefas. Em vez de dizer, Senhor, muito obrigado porque a graça superabunda na minha vida. Eu não quero te encorajar a pecar. Amém? Mas quero dizer que você não está sem esperança quando peca. Até na sua família, na sua vida. Isso nos dá esperança. Nós vemos nações onde o pecado abundou e até mesmo nos jovens. Onde isso? Lugar. E nós todos entendemos de lugar. Quando você quer comprar uma casa, um apartamento ou um condomínio, o que você faz? Você se preocupa com o lugar. Se preocupa com a escola onde o seu filho vai estudar. E você quer comprar um apartamento perto daquele tal lugar. O lugar deve ser perto da escola. Quando quer investir seu dinheiro em imóveis tipo apartamentos, você procura o lugar. E se você consegue comprar no melhor lugar. Estou certo? Então onde? Lugar onde o pecado abundou. A graça superabundou. Por muitos anos eu perguntei ao Senhor, sabe, para me ajudar a entender isso, ele abriu os meus olhos. Rapidamente eu pude ver como os 12 discípulos e um deles, Judas, se enforcou na noite anterior, e Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E qual a primeira coisa que Jesus fez? Ele se assegurou que havia um anjo, esperando os discípulos que foram até o túmulo vazio, e o anjo disse, vai e diga aos discípulos que ele está vivo. E vá dizer a Pedro. Certo? De todos os discípulos, quem mais falhou com ele? Pedro. Qual nome foi mencionado especificamente? Pedro. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando Jesus ressuscitou, você se lembra do café da manhã que tiveram nas margens da Galileia? E Jesus perguntou a Pedro, me amas mais do que eles? O que Jesus falou para ele 3 vezes? Apacenta minhas ovelhas e os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as ovelhas. De todos os discípulos presentes naquele lugar, ele deu essa maravilhosa honra de apacentar as ovelhas. Posição de liderança. Uma posição privilegiada de autoridade. Para quem? Para quem falhou mais. Então, não é natural. A graça não é natural. Se pensar naturalmente, não valoriza a graça. Amém? Quero definir graça primeiro em Romanos 11, versículo 6. Se é pela graça, não é pelas obras. Uma das melhores maneiras de definir qualquer tipo de coisa é só falar dessa maneira. As pessoas entendem. Até uma criança entende. Mas se é por graça, já não é pelas obras ou trabalhos. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, obra já não é obra. Então, obras é trabalho, ok? Percebeu o que é o oposto da graça? Amém? O que é graça? Baseado nisso, a graça é o favor imerecido, que você não fez nada. Se trabalhou por isso, você anulou. Algumas pessoas, que são até mesmo sinceras, elas querem ir para o céu quando morrerem, elas querem viver para sempre com Deus, certo? Mas qual é o maior problema na vida deles? Não é o pecado? Todo mundo peca. Certo? Então, quer dizer que ninguém vai para o céu? Certamente muitos vão para o céu. Mas todos têm pecado, então qual é a solução? O maior problema são as obras. Não é o pecado porque o mesmo as qualifica a ter um Salvador. Se não é um pecador, não precisa de um Salvador. O seu pecado é o que te qualifica e te dá direito a ele, como Salvador, certo? Mas são as obras. Posso ouvir um amém? Então, houve um tempo em que ninguém pregava muito sobre a graça. Pregavam sim sobre a graça, a salvação, mas não como está sendo pregado nos dias de hoje. Quando comecei a pregar sobre isso por causa da missão que Deus me deu, certo? Eu me lembro que foi como uma coisa bem pequena e começou a crescer. Uma vez eu falei para as pessoas da Hillsong e eu me lembro que eu fui levado por Deus até a Austrália e fui levado por Deus para pregar isso em todo lugar. Foi assim, sabia? De Singapura até lá embaixo e depois em todo mundo. E agora o Evangelho da Graça é pregado por todo mundo. E eu falo isso em geral. Muitos estão pregando e não é só uma mensagem
secundária, mas a principal. Canções sendo escritas sobre a graça. Amém? E eu escuto pessoas compartilhando palavra por palavra do que eu prego. Elas não me mencionam, é lógico, não importa. Deus não me deu para ficar só comigo, mas me deu para compartilhar. Como minha esposa disse, é uma revolução da graça. E como espero uma revolução se não pregarem a graça, certo? Amém? Eu só tenho um problema com alguns que dizem, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, e aí é um problema. Quando eles ouviram de uma das minhas mensagens, ok? Por favor, não fale isso, glória a Deus. Olha bem, o fato é esse. Estou muito feliz do que está acontecendo no mundo inteiro. Mas tem aqueles que querem redefinir a graça porque querem que a mensagem deles seja ouvida. E o que eles fazem é colocar no pacote como um sanduíche. Faz o pacote falando sobre a graça, como se entendessem a graça, e eles tentam fechar com a graça. E alguns dizem, ei, você já ouviu fulano falar sobre isso? É um pregador da graça, mas quando eu escuto é a mesma mensagem, mas com camuflagem. Alguns estão tentando redefinir a graça. Por exemplo, eles dizem, a graça não é favor imerecido, mas é poder. Agora, se você já ouviu alguém falar sobre isso, eles estão confundindo definição com o resultado. A definição é favor imerecido de acordo com Romanos 11, verso 6. Essa é a definição. O resultado, quando você recebe o favor imerecido de Deus, te dá poder. Te dá poder. Mas esse poder não é a definição da graça. Posso ouvir um amém? Você deve experimentar a graça na sua vida como algo que você não merece de forma alguma. E isso te dá poder. Como a mulher que foi pega em adultério, Jesus deu graça para ela primeiro. Favor imerecido. E depois deu para ela o poder de não pecar mais. Pode ver isso? E olha que quando eu era mais jovem eu ficava confuso porque eu lia na Bíblia o Novo Testamento e começava por Mateus, capítulo 1. E quando eu começava a ler isso, eu lia que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou e gerou e gerou e gerou. Dizia, por que Deus gastou tanto tempo com gerar? Mas as escamas caíram dos meus olhos e eu pude ver a graça e vi a graça em todo lugar. E aqui está uma porção da minha Bíblia que eu usava. E agora, perceba aqui. Deus mencionou essas mulheres. Abraão gerou Isaac. Mas como Abraão gerou Isaac? Através de Sara. Sara não é mencionada. E Isaac gerou Jacó. Como Isaac gerou Jacó? Através da Rebeca. E ela não é mencionada. Mulheres ilustres da Bíblia que não foram mencionadas. Mas quando chegamos no verso 3, e Judá, aqui está falando de Judá, gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Tamar dormiu com seu sogro. Tem um capítulo inteiro sobre Tamar em Gênesis 38, onde ela cometeu adultério. Não tem outra maneira de descrever isso. Amém? Ela se posicionou como uma prostituta e assim dormiu com o seu sogro. Agora, seu nome é mencionado aqui. Uau! Vamos em frente. E Perez gerou Esrom e assim vai. E olha agora o verso 4. Nasson gerou a Salmão. Agora este é Salmão, não está falando do peixe aqui, o salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Lembre-se da história de Boaz? E Boaz gerou de Rute a Obed? Então, primeiramente Nasson. Nasson gerou seu filho chamado Salmão, que casou com Raabe. Raabe era a prostituta de Jericó. Sua casa foi a única que não caiu quando Deus derrubou as muralhas de Jericó. Ainda dá para ver as ruínas, se um dia você puder ir a Jericó. Mesmo que hoje seja uma área que está um tanto difícil de passear, então se você decidir um dia, por favor, leve consigo segurança. Por isso, não é o lugar que nós vamos na primeira viagem. Mas eu ainda vou lá de vez em quando e ainda podemos ver os pedaços das ruínas de Jericó, certo? E havia um tempo que havia um pequeno pedaço de ruína que está em pé e creem que era a casa de Raabe, onde ela deixou descer aquele ouro. Desculpa, não era ouro. Eu estava pensando num tipo de filme que eu vi, filme chinês. Eles fugiram com um saco de ouro. Cordão púrpura, uma corda púrpura, que representava o sangue de Cristo. E porque ela acreditava no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então ela e a sua casa foram salvos. Olha o que aconteceu com essa que era uma prostituta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela casou com um filho
Salmão, filho de Nasson. E Nasson era muito importante, ele era o capitão da tribo de Judá, e de todas as 12 tribos, Judá era a tribo que era sempre chamada para ir primeiro. Na batalha, Judá ia primeiro, e quem estava na frente num cavalo? Nasson. De acordo com as tradições rabínicas, eu li isso do livro de Rabinos, e eu concordo com essa tradição porque confirma com meu espírito. Olha isso. Eles dizem que Deus, quando abriu o Mar Vermelho, não abriu o Mar Vermelho até que a primeira pessoa pisou nele, pisou no rio. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Rio Jordão, que está registrado na Bíblia. Quando os sacerdotes pisaram nele, Deus abriu aquelas águas. Amém? Depois que pisaram, Deus espera a fé e depois o resultado. Amém? Você anda pela fé, depois vai ver. Não é ver primeiro e depois andar pela fé. Qualquer um faz isso. Ok. Então, a tradição rabínica diz que Nasson montou seu cavalo e entrou no Mar Vermelho. Depois de Moisés ter orado, certo? Ele foi com seu cavalo até chegar mais ou menos no cabestro do cavalo. Certo? E depois Deus abriu o Mar Vermelho. Este, Nasson, seu filho Salmão, casou aquela que uma vez foi uma prostituta de Jericó, onde o pecado abundou, superabundou a graça. De todas as tribos, e de todas as mulheres ilustres. Mulheres que alcançaram um grande favor como, pela fé, Sara. Sara não foi mencionada. Certo? Mas Tamar foi mencionada. E temos menção de Raabe. E depois Boaz. Ela teve um filho chamado Boaz e Boaz gerou de Ruth a Obed. E olha bem que Ruth foi a única mulher que a Bíblia diz que era uma mulher virtuosa. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31. E a única que é mencionada como mulher virtuosa por nome é Ruth. Boaz diz dela, toda a cidade sabe que tu és uma mulher virtuosa. O único problema com Ruth é que ela não era judia. Ela veio da terra de Moabe, que hoje é Jordão. Ela era uma moabita. E, sob a lei, em Deuteronômio lemos isso, nenhum moabita podia entrar na congregação do Senhor. Havia uma maldição sobre eles. Mas isso é uma outra mensagem. Ela era moabita. A lei a desqualificou. Seu nome é mencionado. Mas quem mais? Olha. E Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Aquela que era prostituta se tornou a tataravó de Davi, o primeiro rei. Escolhido por Deus. Eu sei que Saul foi o primeiro, mas o escolhido de Deus foi Davi. Interessante, hein? Ok. Posso te falar de como aquela casa se tornou uma hospedaria. E não era nada pequeno. Uma grande hospedaria onde muitos vinham, e até mesmo caravanas, e as pessoas chegavam com seus jumentos, e não havia lugar para Jesus, mesmo ele sendo o herdeiro, porque ele veio daquela linhagem. Tudo isso aconteceu em Belém, certo? E o rei Davi gerou a Salomão daqui. Espera um pouco. Davi teve 18 filhos, alguns dizem 19. Ele teve 18 filhos, de muitas esposas e também tinha pouco espinho, quer dizer, concubinas. Quem tem concubina tem pouco espinho, lembre-se disso. Eu quero essa imagem perfurando. E as esposas dizem... Elas estão dizendo amém, uau. Ok. Davi teve 18 filhos. Uma filha. De todos os filhos, Deus escolheu Salomão. E quem era a mãe de Salomão? Batseba, que era a mulher de Urias, a que fora mulher de Urias. Qual o problema com Batseba? Bem, a primeira parte do nome nos diz, B-A-T-E, aconteceu quando o pecado bateu. E Davi acabou cometendo adultério com ela, certo? E mais tarde ela se tornou uma de suas esposas. Mas de todas as esposas e todos os filhos, Deus escolheu onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o que Deus está falando para nós é que o seu pecado não é o seu destino final. Não vai alcançar você, não vai zombar de você. E não vai te definir. A graça, favor superabundante, vai definir sua vida. Posso ouvir um amém?
Então veja que quando Paulo pregava isso, era muito fácil para as pessoas pensarem que ele estava dizendo você pode pecar o quanto quiser. Certo? A graça vai superabundar. Não estou dizendo isso. Nem o apóstolo Paulo. Mas estamos dizendo que só porque você caiu em pecado, certo, não quer dizer que é o fim. Se aprender que este é o lugar onde a graça superabunda e alcançar e receber essa graça superabundante, todos digam amém. Ok. Agora, vamos ver como aumentar favor na vida. Então, já estabelecemos isso, certo? Uma vez, alguém me desafiou com uma certa coisa, dizendo que a Bíblia diz que Jesus é cheio de graça, então onde abundou o pecado, e esta é a única forma da graça superabundar em nossas vidas, o que falar de Jesus? Ele não tinha pecado. Número 1. O pastor Prince nunca disse que esta é a única forma da graça superabundar. Mas eu digo da forma que o apóstolo Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu não disse que esta é a única forma. Eu nunca disse isso. Então, em se tratando de Jesus cheio de graça, como ele era cheio de graça e verdade, quando ele não cometeu o pecado número 1, ele era cheio de graça para dar. Nós precisamos receber a graça. Quem pode dar a graça? Você não pode dar o que não tem, certo? Jesus era cheio de graça para dar. Nós, do outro lado, precisamos receber a graça que ele tem para dar. Amém? Mesmo que isso não seja o suficiente para explicar, e vamos dizer que Jesus precisava da graça, eu creio que ele recebeu muita graça da parte do Pai, e cresceu em sabedoria e favor. Certo? Ele cresceu em favor, então, como ele não cometeu o pecado, mas aumentou em graça. E aqui está um segredo para aprender. Não quer dizer que tem que pecar para que a graça superabunde, certo? Mas é muito bom saber que, mesmo tendo pecado, a graça superabunda. Onde abundou o pecado, certo? Não é bom saber? Ok, vamos ter um pouco menos de hipocrisia nessa casa. Não é bom saber disso? Posso profetizar para você porque vai acontecer 100%. Se você viver muito, lá no futuro você vai pecar. Não estou dando licença, só estou falando. E essa profecia vai acontecer. E eu não sou um profeta. Um belo dia, mesmo que você não peque com pecado grande e talvez não peque de uma forma externa, vai pecar interiormente com descrença, duvidando de Deus, com medo, preocupações. Tudo isso é pecado. O que não é pela fé, a Bíblia diz, é pecado. Então te digo, você vai pecar. Certo? E não se alegra que essa mensagem traz esperança. Que por causa de Jesus, o pecado não nos define totalmente. A graça sim. E superabunda em nós. Amém? Mas como aumentar o favor? Como Jesus fez isso na sua vida? Bem, a Bíblia nos mostra bem assim. Algo que Jesus praticou na sua vida. Falei praticou, mas a graça não vem por fazer mais. A graça vem, ou a graça aumenta por ver mais. Você está entendendo? Deixe-me compartilhar isso com você. Anos atrás, perguntei ao Senhor como entender a graça melhor. Naquela época, ele estava me ensinando sobre a lei da primeira menção. Um princípio de interpretação bíblica onde, quando um determinado assunto da Bíblia é mencionado pela primeira vez, há algo significante. Então eu fui até a palavra graça, e a primeira vez que é mencionada é aqui. Noé achou graça aos olhos do Senhor. É a primeira vez que graça é mencionada na Bíblia. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então pensei, pela lei da primeira menção, tem alguma coisa importante com o nome Noé. E quando estudei o nome Noé, vem da palavra hebraica Noach. Vem da palavra Noach, que é descanso. Então descanso achou graça aos olhos do Senhor. Então, como aumentar graça na sua vida? Descansando mais. Descansando no Senhor. Está ouvindo, igreja? Descansando no Senhor. Quanto mais descansar, mais graça vai abundar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o diabo diz, você tem que fazer alguma coisa. E você diz, não, eu vou descansar bem dentro. Não vou me preocupar. Não vou ficar ansioso. O Senhor está no controle. Essa postura de descanso aumenta o favor. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E uma certa vez, alguém me perguntou, ninguém se qualifica para a graça? Sim, ninguém se qualifica, então explica. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Viu que não é uma qualificação?
Humildade não é qualificação. Humildade é descobrir que não pode fazer nada. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.